Bom dia, então. Bom dia a todas e todos. Eu quero só, na verdade, agradecer, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de conseguir reunir dentro do programa de pós-graduação em Ciências Criminais, né? Não só a presença de vocês, mas, sobretudo, do nosso convidado. O David é um amigo distante, né? Quando a gente é tão próximo e tão distante, porque a gente está sempre em contato e não se conhece ainda pessoalmente, né? Mas tenho certeza que vai ser em breve que a gente vai se encontrar e conseguir ter também desenvolver o trabalho que a gente tem planejado junto com o Pablo e outros colegas também, Felipe e outros professores. Na verdade, David, o programa de Ciências Criminais tem, na verdade, a honra de poder contar contigo, porque dentro do programa, não apenas eu, evidentemente, mas alguns professores têm um interesse em cruzar conhecimentos e áreas afins, ou seja, o programa tem teve também durante muito tempo, desde a sua origem, por assim dizer, uma pegada interdisciplinar, e em especial, claro, também da minha própria formação e de outros professores que vieram de outras áreas, da história, da filosofia, e no teu caso, um caso emblemático disso, né, que não só a gente consegue te ler a partir de várias perspectivas, mas de uma formação também plural, né? Então, eu acho fabuloso isso. O nosso programa agradece a tua disponibilidade, a tua presença, e não apenas também o programa de Ciências Criminais, mas a PUC como um todo. Tá? Espero que seja a primeira de várias. A gente vai ainda certamente avançar dentro da nossa rede aí com o Pablo e outros colegas, outros professores para trabalhar. Para quem não conhece o David, eu não vou perder tempo aqui fazendo a leitura do currículo dele. Coloque davidnemer.com, né? E vocês vão ver lá a página do David. Mas, sobretudo, é importante destacar a trajetória, e depois eu quero saber contigo, David, como é que está a tradução e lançamento do livro, tá? Que é o título da nossa conversa de hoje, a Tecnologias do Oprimido. Mas o David, para que vocês entendam um pouco, não só a excelência do trabalho, mas é professor da Universidade de Virgínia, né? E tem a interseção dos seus estudos entre a tecnologia, a ciência, e é antropólogo também, claro, e essa interação da etnografia que ele realiza, sobretudo em contextos de favelas, se não me engano, né, David, trabalhasse também em Havana, Guadalajara, além, obviamente, do Brasil e em outros locais. E, bom, isso é o mais interessante para a gente conversar hoje, também, entre várias outras coisas, mas o Tecnologias do Oprimido saiu pelo MIT, creio, né? Já deve ter saído pela MIT Press, e é uma honra poder contar agora, quase que em primeira mão, porque o livro está sendo traduzido, já a tradução vai ser lançada, e ele certamente vai referir um pouco dessa questão. Então, agradeço mais uma vez, David, pela tua disponibilidade. Espero que a gente consiga, em breve também, repetir outras várias em outros espaços também mais próximos. Com certeza vai ser necessário e fundamental. Te agradeço demais e agradeço o pessoal que está por aqui também, os alunos do programa, de fora também, os estudantes e colegas que estão nessa... Pelo menos aqui em Porto Alegre está uma chuva desgraçada, esfriou, escureceu tudo aí fora. Então, agradeço também que a gente possa se encontrar pelo menos nessa condição. Obrigado mais uma vez, David. Tá? A fala é tua, a conversa é aberta e fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Augusto. Prazer enorme estar aqui. Eu sempre falo que é sempre uma excelente oportunidade de conversar com o pessoal do Brasil. Eu que fiz minha carreira acadêmica aqui fora, eu tive poucas oportunidades de criar essa ponte, né? O Pablo foi um dos primeiros o professor Pablo que veio fazer essa ponte comigo, me apresentou ao Augusto. Então, fico muito contente de poder ter essa oportunidade de falar com professores, com os alunos, porque, afinal, é um projeto do Brasil e que merece ter esse tipo de colaboração, enfim.
duas coisas aqui antes de começar. Eu ontem estava terminando meus slides e, para variar, eu não sei o que eu fiz com os meus slides. Então, os slides que eu tenho aqui, eles estão em inglês, mas eu tentei traduzir um pouco para português, mas a minha fala vai ser em português. É bom que vocês vão assimilando aí um pouco. A outra novidade, né, para contrapor isso, vocês são o primeiro a saber, o meu livro foi traduzido, vai ser publicado em português, primeiro que em inglês, vai ser publicado pela editora Mil Fontes, que é uma editora que o Pablo também já publicou, conhecida aí, também de Vitória. Uma das coisas que eu quero fazer com esse livro é trazer o pessoal de Vitória nesse projeto. Então, por exemplo, a capa do livro vai ser feita por um artista chamado Anderson Chic, que ele é, inclusive, do território onde eu fiz a minha etnografia. Então, um projeto bacana para trazer a comunidade junta, para colocar um pouco de luz sobre Vitória. Vitória não é uma cidade muito conhecida, vamos dizer assim, ela fica aí no escanteio da zona sudeste, né? Então, um dos princípios desse livro é trazer um pouco do que é Vitória, o que representa a Vitória e como que a gente pode fazer uns paralelos entre Vitória e Brasil, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, deixa eu ver. Vocês estão vendo o slide completo? Beleza. Então, vamos lá. Bom, o nome da palestra, o título da palestra é o título do livro, né? Tecnologia do Oprimido, Desigualdades e o Mundano Digital nas Favelas do Brasil. Bom, o que é a tecnologia do oprimido? Muitas vezes, quando eu falo da tecnologia do oprimido, muitas vezes, quando eu falo da tecnologia do oprimido, as pessoas acham que eu estou falando de uma tecnologia pedagógica, né, voltada para a educação, que siga o método Paulo Freire, mas não é nada disso. Até porque Paulo Freire não pode ser, né, reduzido a um método, e nas próprias escritas dele, ele pediu para que não fosse exportado, né, as ideias dele fossem exportadas como um método a ser aplicado. Na verdade, ele queria ser reescrito, reinventado e reapropriado em diversos tempos da história, né? Então, eu uso essa expressão do Paulo Freire de opressão, né, importada do livro Pedagogia do Oprimido, como uma episteme, ou seja, uma forma de ver o mundo para entender a opressão e o processo de conscientização de Freire na era da informação, né? Porque eu acredito que as relações de opressão deveriam ser o diagnóstico principal e central dos estudos da tecnologia, né? Aliás, tecnologia, ela nada mais, nada menos que amplifica as pré-existentes opressões que a gente vê no nosso mundo. Então, usar a opressão aqui como uma lente de análise nos permite ver, né, os processos complexos de exploração, marginalização, imperialismo cultural e violência como fator central das desigualdades na área da informação. Então, identificar e chamar a atenção para esses sistemas de dominação, né, nos dão a oportunidade de fazer uma intervenção na parte tecnológica, né? E esse é um dos princípios do livro, né? A intenção do livro. Então, para entender a opressão, a gente precisa compreender o que constitui a relação entre o oprimido e o opressor. Segundo Freire, um dos elementos fundamentais é o que ele chama de prescrição, que são diretrizes que impõem a consciência do prescritor, né, que é o opressor, à consciência do prescrito, que é o oprimido. Em outras palavras, o comportamento do oprimido é muitas vezes definido pelo opressor. Tem uma forma de controle que impede, né, o oprimido de buscar a sua liberdade. Então, nas favelas,
as prescrições, né, as opressões, são impostas não apenas por meio de leis, violências e preconceitos, mas também são projetadas através de algoritmos e recursos tecnológicos, né? O que eu vou focar aqui nessa fala. O ato de opressão, portanto, é um resultado inevitável das experiências digitais dos moradores de favela, né? Freire alerta que as tecnologias podem, sim, se tornar instrumentos poderosos nas mãos do opressor, né? Para ele, os opressores mantêm a ordem opressora por meio de manipulação e da repressão, os oprimidos, né, como objetos, como coisas que não têm propósito, exceto aqueles propósitos que os opressores prescrevem para eles. Então, esse conceito de prescrição embutido em tecnologias já vem sendo pesquisado no mundo tecnológico, no mundo acadêmico também. Por exemplo, a Safiya Noble escreveu um livro, Algoritmos de Opressão, né? Ela mostra os resultados de pesquisa online no Google, que reforçam, né, o racismo digital. Como eu falei, os algoritmos reproduzem, reforçam essas crenças racistas e sexistas da sociedade, onde os algoritmos de busca, né, remetem. Então, a visão comum entre esses estudiosos é que as desigualdades estruturais estão sendo incorporadas a variedade cada vez maior de novas tecnologias digitais. Então, dado esse entendimento que a tecnologia pode mascarar e aprofundar a opressão, a questão que eu trago para a minha pesquisa, a questão central que eu trago para o livro é como que os moradores da favela, né, os oprimidos, podem usar as tecnologias digitais, né, que trazem opressão, em sua busca para se libertar e recuperar a sua humanidade. Ou seja, se a tecnologia já é desenvolvida sob essa premissa que ela replica a opressão, como que o oprimido pode apropriar essa tecnologia do opressor para achar ali a sua liberdade, encontrar a sua humanidade? Então, essa é a motivação do livro, né? A motivação da minha pesquisa. Então, para responder essa questão, aqui e no livro, eu trago histórias de pessoas que vivem nas favelas do território do bem e que se apropriaram de tecnologias de forma criativa e crítica em sua jornada para se libertar. Mas o que, enfim, o que são as tecnologias do oprimido, né? Bom, as tecnologias do oprimido não são artefatos digitais por si só. Eu chamei essa abordagem teórica como tecnologias mundanas, né? O que me refiro a esse termo é o processo em que os oprimidos se apropriam de tecnologias cotidianas, seja eles artefatos, processos tecnológicos e até espaços tecnológicos, e os usam para aliviar a opressão em suas vidas. A tecnologia mundana abrange uma série de atividades e anseios não produtivos, ou seja, em vez de a gente focar no uso da tecnologia para buscar uma certa educação, para buscar emprego, por que não olhar no uso tecnológico quando alguém tira uma selfie, ou alguém usa o chat do Facebook? Quais são essas formas diferentes de se usar a tecnologia que pode nos informar sobre formas diferentes de apropriação de tecnologia para a busca, né, da libertação e do empoderamento? Então, a tecnologia mundana é isso, são as formas em que os oprimidos se apropriam de tecnologias para buscar a sua libertação. E aqui, quando eu falo artefatos, processos tecnológicos e espaços tecnológicos, isso quer dizer que não é só tecnologia digital que eu foco aqui, mas sim, por exemplo, um processo tecnológico, por exemplo, o reparo, a manutenção de uma infraestrutura. Isso também é uma tecnologia mundana que eu uso. O espaço tecnológico, por exemplo, é uma lan house, onde que eles se apropriaram desses espaços para buscar ali uma certa libertação, que eu vou contar aqui para vocês. Bom, como vocês não são de Vitória, eu vou contar um pouco então. Vitória é minha cidade natal, ela é a capital do Espírito Santo.
ela é uma ilha, né? Quase que não é, mas é uma coisa que o capixaba é muito orgulhoso. É tecnicamente uma ilha por causa desse rio aqui, ó. É um mangue que vai e torna a capital oficialmente uma ilha. Está dentro de uma baía, né? A Baía de Vitória. É muito difícil saber se você está no continente, né? Ou em Vila Velha, ou em Vitória, porque está tudo ali interligado. E Vitória é a menor capital do Brasil, né? Vitória tem o quarto maior produto interno bruto das cidades do Brasil e tem o maior índice de desenvolvimento humano. Então, como você pode ver, os índices de Vitória são extremamente altos e, vamos dizer assim, mostra que é uma cidade extremamente rica, né? O problema disso é que a Vitória não só é uma cidade extremamente rica, mas também tem a segunda maior taxa de concentração de renda do país. Ou seja, o rico é muito rico, mas o pobre também é muito pobre. Esse aqui é um mapa por bairro de Vitória, né? Quanto mais escuro o azul, maior é a renda, né? Mais alta é a classe e quanto mais claro, menor a classe. Como você pode ver aqui na costa leste, na costa leste você vê onde que estão os mais ricos de Vitória. Ali são os bairros conhecidos como Ilha do Frade, Praia do Canto, Mata da Praia. E do lado oeste você vê que tem uma concentração menor de renda, né? E quando eu estava fazendo a pesquisa de campo, lógico que a gente cresce em Vitória, a gente sabe mais ou menos essas coisas geográficas. Mas, como todo brasileiro, a gente é acostumado a ouvir que isso é só uma questão de renda, né? Que não tem nada além de renda. Pois bem, eu puxei os dados do IBGE, fiz essa comparação por renda, mas também fui além, eu fiz essa comparação por raça. E esse é o mapa que eu cheguei com os dados, né? Quanto mais claro o marrom aqui, maior é a presença de brancos. Quanto mais escuro, maior a presença de negros. E se você olhar esses dois mapas perto, eles praticamente se sobrepõem. Ou seja, não é só uma questão de classe, é uma questão de racismo sistêmico, né? O Silvio Almeida fala muito disso, que para falar de raça não tem como a gente não falar de classe, e é justamente isso que a gente vê em Vitória. Então, isso foi mais ou menos uma forma de desmantelar essa ideia de que Vitória é uma cidade rica para todos, o ideal para todos, só que, na verdade, é muito mascarado, né? Essa linha verde aqui é uma avenida chamada Avenida Leitão da Silva, uma das mais importantes de Vitória. E aqui nos Estados Unidos tem um dizer que fala do outro lado, como é que fala? Do outro lado da pista do trem, né? Que é um termo que ficou famoso para falar que os pobres moram do outro lado da linha do trem. E aqui em Vitória é praticamente isso, né? Do outro lado da avenida. Eu falo muito sobre essa questão do outro lado da avenida, que do outro lado da avenida estão os pretos e os pobres, né? E desse lado aqui nós temos os ricos e os brancos. Então, nada de muito diferente do que acontece no Brasil, mas só porque, às vezes, o capixaba acha que a gente é um pouco especial, mas, na verdade, a gente replica as mesmas formas de racismo estrutural na cidade. Mas, enfim, esse é um projeto etnográfico que eu faço desde 2012, fez parte da minha dissertação de doutorado. Eu comecei em 2012 com 2 meses de pesquisa de campo exploratório, depois eu fiz a pesquisa em si por 10 meses em 2013. Em 2014 eu fui voltando, desde 2014 voltando aos poucos, para fazer a pesquisa de acompanhamento, acompanhar os informantes, né? O que foi muito interessante, porque quando eu escrevi a tese, eu saí do campo em 2013, em final de outubro, né, quase novembro, e o Brasil estava naquela coisa das jornadas de junho, né, dos protestos de 2013, que existia uma certa esperança no ar, uma coisa
totalmente diferente que a gente tinha já, né, em experiência como sociedade. E foi interessante voltar em 2014, 2015, 2016, ver toda essa mudança radical que a gente teve até chegar hoje nesse governo. Bom, se não puder falar, você corta, nesse governo fascista, não tem problema nenhum em falar, mas se não puder, você pode tirar aí do YouTube, não tem problema não. Mas vamos lá. A gente sublinha, não tem problema, fica tranquilo. Isso. Eu coloco em caps lock o negócio, fica tranquilo. Qualquer coisa, manda eles me buscarem aqui. Então, então, foi mais ou menos essa a minha pesquisa de campo, a minha etnografia. Desculpa, para quem não sabe, a etnografia é uma metodologia antropológica em que tem-se a entender uma cultura, né, de uma certa comunidade, onde você emprega diversos métodos qualitativos, seja observação, entrevista, grupo focal, e tudo isso usa como dado para fazer a triangulação e chegar aos seus achados, né? De uma forma bem resumida, aqui a etnografia. Tá, vamos falar sobre o campo. O campo, né, como eu mostrei no mapa, esse aqui é as favelas onde eu foquei a minha pesquisa de campo. Gurijica, São Benedito, Bairro da Penha e Tararé. Essa área, ao olhar da Prefeitura de Vitória, ela é chamada de Poligonal 1. Só que os moradores não se identificam como poligonal 1 ou periferia. Eles gostam, eles não veem problema nenhuma na favela. Na verdade, tem um processo ali muito interessante de ressignificação da palavra favela e do que significa ser favelado. Mas ali teve um trabalho muito interessante de chamar essa área de território do bem. Então, no livro em si, eu falo muito de favela, mas eu falo principalmente do território do bem, que é essa área aqui sublinhada, onde que foi o foco da minha pesquisa de campo. Essa aqui é mais ou menos o morro, onde que as favelas se situavam. Acho que, não sei se é de conhecimento, mas é comum as favelas estarem em morros, por causa que, na época colonial, as terras planas eram as mais valiosas para o cultivo, né? Para fazenda, enfim, e os morros sempre tiveram ociosos, né? O território muito ocioso. Então, quando os escravos foram, vamos dizer assim, libertados, não foram dados nada a eles, como a gente sabe. Então, as únicas terras ociosas que eles puderam ocupar, por exemplo, foram os morros, e também muitos imigrantes do interior, né, do estado, quando chegaram às cidades, viram no morro a única parte ociosa de se ocupar. Então, isso também é muito comum, é a mesma história do Rio de Janeiro. As primeiras favelas do Rio de Janeiro teve essa ocupação também, né, quando os soldados voltaram da Guerra de Canudos, quando chegaram no Rio não tinham nada para eles, então eles tiveram que ocupar o Morro da Providência, né, que foi, vamos dizer assim, a primeira favela oficial do Brasil. Mas, enfim, é o morro onde que fica o território do bem, né, um morro bem extenso. A estrutura dele é como qualquer favela que a gente conhece. Na base, a gente tem uma formação bem parecida com a cidade em si, né, onde que ficam, vamos dizer, o shopping center da favela, porque lá que tem a padaria, tem os mercados, é mais ou menos a interface entre a cidade e a favela, né? E no meio a gente tem onde os moradores são aquela figura de favela, quando a gente pensa as casas, os moradores, basicamente, geralmente no meio da favela. E o interessante aqui, não sei se vocês perceberam, mas no topo está vazio, né? Lá é a área mais, infelizmente, perigosa de ir, porque é onde que o tráfico meio que se estabeleceu, porque eles usam, né, uma estratégia bem Foucauldiana, se a gente for trazer assim, do panóptico, né, que de lá eles vigiam todo o território. E na minha pesquisa de 2013 foi
uns períodos mais tensos da história de Vitória em si, porque no Brasil estava se passando para aquele quase que um genocídio, né, disfarçado de pacificação das favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo para promover os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Só que, né, mataram bastante gente, e alguns que conseguiram fugir do processo de pacificação vieram para Vitória, né? E eles se colocaram em guerra com o tráfico lá já estabelecido. Nesse território, haviam diversos acordos em que o tráfico em si não estava em guerra, eles tinham acordos entre eles. Com pessoas novas chegando, aí os acordos foram quebrando, a polícia também entrou com uma violência brutal, dobrou a violência brutal ainda no território. Então, era muito comum, infelizmente, presenciar tiroteio, principalmente nessa época, por causa dessa coisa chamada pacificação, né, das favelas do Rio de Janeiro. Mas, enfim, essa minha etnografia foi basicamente, como eu falei, nessas favelas, mas eu passei o maior tempo visitando o que eu chamo de Centro Tecnológico Comunitário, que é um termo abrangente para incluir telecentro e lan house. As lan houses, elas eram extensões das casas dos moradores, né? Eram quartos que eles construíram ou uma garagem que eles tinham embaixo da casa e traziam a internet para os moradores, né? Eram pagos quase que R$2 a hora. Então, eu visitei 2 lan houses, que os 2 eram ali no meio, e visitei 2 telecentros. Os telecentros eram mantidos pela Prefeitura de Vitória, qualquer um podia acessar de graça, né? Existia um limite de hora, mas que se o computador tivesse ocioso, lógico que as pessoas podiam usar mais. Então, um telecentro era bem na base, que era em Tararé, que era o mais fácil de se ganhar acesso, né? Vocês podem imaginar. E o outro ficava em São Benedito, ficava lá na ponta do morro, onde que as coisas ficavam bem interessantes lá, assim, para dizer o menos. Mas o interessante é que nos telecentros, cada telecentro tinha uma câmera, né? E vigilância, pagos. E o de São Benedito era o único telecentro que a prefeitura não podia trazer câmera e nem segurança. O tráfico garantiu a segurança e a integridade, vamos dizer assim, do telecentro, e era impressionante, assim, ninguém se metia lá, ninguém do tráfico era permitido nos telecentros, até porque eles tinham, como dizer assim, condição de comprar celular e plano de dados. Mas, enfim, agora vamos falar mais dos meus achados, né? Então, falando de telecentro e lan house, eu vou chamar eles ambos centros de CTCs, que é Centro Tecnológico Comunitário. Eles iam muito além de ser um espaço tecnológico, né? Eles eram lugares onde que as crianças celebravam os aniversários lá, era comum, era praticamente um centro de convenções da comunidade. Como você pode imaginar, era muito difícil, por exemplo, o carteiro andar pelas ruas. Primeiro que os endereços eram engraçados, assim, você achava carta com endereço tipo em Tararé, mas é uma rua depois da padaria do João. Era mais ou menos assim as indicações. Eu nem sei como que se passava, né, pelos correios, mas é assim que chegavam as cartas lá. O carteiro tinha muito receio de ficar andando, né, por lá, com medo de tiroteio. E então o carteiro deixava as cartas, né, nos telecentros ou nas lan houses, e as pessoas iam lá buscar suas próprias cartas e levar para casa. Então era mais ou menos um hub de distribuição dos correios, né? Lá também era onde que as pessoas construíam a comunidade, lá que, por exemplo, eles se inteiravam do que acontecia na comunidade, conheciam novos amigos, por exemplo, buscavam formas de se entrar em diversos sites da prefeitura, ou então entrar em serviços
do governo, né? Por exemplo, a carteira nacional de motorista social, né? Que qualquer um que não tinha condição de pagar a autoescola podia aplicar para isso. Uma das coisas interessantes que eu vi também foi um dos serviços mais utilizados foi a impressão dos antecedentes criminais, né? Que para visitar parente ou amigo numa cadeia, você precisa apresentar isso. Eu não sei se isso continua, mas na época eram os serviços mais requisitados, né? E, claro, esses centros funcionavam também como uma extensão da escola. As 3 escolas da região, nenhuma tinha laboratório de informática. Na verdade, uma tinha, só que eram computadores velhos, que eram reciclados da prefeitura. Era uma internet de 1 mega, distribuído para 10 computadores, né? O pessoal passava raiva lá tentando acessar a internet. Então, esses centros acabavam sendo essa extensão tecnológica, até mesmo para fazer dever de casa e trabalho das próprias escolas. Vamos lá, falei um pouco aqui. Essa aqui, para mim, é uma das histórias que eu mais gosto de falar, que como que esses CTCs viram locais seguros para a comunidade, né? E o primeiro sinal que eu tive sobre esse insight foi na minha primeira experiência num tiroteio, né? A polícia entrou lá, não querendo nem saber, já chegou atirando, a gente sabe como que a polícia aborda locais de favela, sem respeito algum, e foi tiro para todo lado, e eu achando, pronto, agora já era, chegou a minha vez, não vai dar certo isso aqui, não sei nem o que fazer. E estava uma correria, janela levando tiro, vi uma pessoa, infelizmente, levando um tiro, foi uma coisa bizarra, não sabia o que fazer, porque eu tive o meu primeiro insight, né, como etnógrafo, que a primeira coisa que a gente aprende na dúvida, siga os seus informantes, né? Foi exatamente o que eu fiz. Então, eu segui meus informantes, eles foram para dentro de uma lan house. E lá na lan house, eu desesperado, né? Peguei um monitor, botei assim em frente na minha cabeça, como um escudo, achando que ia me proteger. E lá, eles estavam bem calmos, o que chamou muito a minha atenção. Eu falei, por que vocês estão calmos? O que está acontecendo aqui? Aí, o Gabriel, que foi uma pessoa que eu segui muito no campo, ele falou, olha, aqui há um acordo em que, da mesma forma que o tráfico identifica que a igreja, a escola e o mercado local são zonas neutras, né? Ninguém vai chegar para cá e atirar, ou então ninguém vai mirar, né, nesses lugares. Eles também entendem que as lan houses também são zonas neutras, então ninguém vai causar nenhum problema aqui dentro. O que eu achei isso fascinante, porque eles entendiam, até o tráfico entendia, vamos dizer assim, a importância desses centros comunitários para a própria comunidade, né? E outro caso interessante é como que, por exemplo, as mães das favelas, elas trabalham o dia todo, né? Não tinha como deixar os filhos sem qualquer amparo, sem qualquer atenção. E, lógico, você pode imaginar que elas não tinham dinheiro para bancar uma babá, não tinha com quem deixar as crianças. Então, elas deixavam as crianças dentro, por exemplo, das lan houses ou dos telecentros, enquanto elas trabalhavam. Então, quando era lan house, elas davam um dinheiro para eles ficarem jogando por 1 hora ou 2 horas, não tinha tanto dinheiro assim. E, de resto, as crianças ficavam lá brincando, jogando, fazendo dever de casa, porque as mães podiam, vamos dizer assim, descansar ao saber que não teria o risco, por exemplo, dos meninos serem recrutados pelo tráfico, né? Por exemplo, seria diferente se os meninos estivessem na rua, sem qualquer tipo de amparo, e, né, não só ser recrutado, mas também pode sofrer uma violência, seja uma violência policial ou de qualquer outra entidade, vamos dizer assim. Então, essa foi um dos 2 primeiros achados que eu tive sobre o papel das lan houses, né, e dos telecentros nessas comunidades, além, vamos dizer assim, do chamado uso tecnológico. No livro, esses achados mais dos CTCs vêm mais para o 3º capítulo. O 2º capítulo, que vamos dizer assim, que é o capítulo dos achados, eu falo mais sobre a infraestrutura
das favelas, né? Quando a gente cresce ouvindo que a favela é uma cidade quebrada, é uma cidade onde que nada funciona, só que, na verdade, é bem o contrário, né? A favela é um espaço que é negligenciado constantemente, tanto pela iniciativa privada quanto pela iniciativa pública. Então, cabe à comunidade se juntar, né? Se organizar para fazer a sua própria infraestrutura funcionar, porque dentro de uma cidade, a infraestrutura é um dos endossos que garantem a cidadania, né? Das pessoas, porque é a infraestrutura que te dá o acesso à cidade, né? E o acesso à cidade é eletricidade, água, enfim, esses serviços que vêm através de uma infraestrutura decente. E quando você não tem acesso a essa infraestrutura, você é visto como um cidadão invisível, né? Na verdade, você não é visto, você é tido como um cidadão invisível. Então, eles eram negados essa cidadania o tempo todo. Então, cabia a eles construir a própria infraestrutura. No livro, eu falo muito da questão da gambiarra e do gato como tecnologias mundanas, ou seja, tecnologia que eles apropriaram para achar uma certa libertação. No Brasil, a gambiarra e o gato ficaram demonizados como práticas, né, vamos dizer assim, de favelados, como coisas ilegais. Só que, na verdade, eu ressignifico esses termos dentro desse capítulo, porque você exercitar o seu direito de cidadão não é crime. Você fazer um gato para trazer eletricidade dentro da sua casa, isso não é crime. Principalmente quando a gente fala da questão de internet. O Marco Civil da Internet, por exemplo, já considerou o acesso à internet como um direito humano. Então, uma gambiarra não pode ser criminalizado quando as pessoas estão nada mais, nada menos que exercendo o seu papel de cidadão, né? O seu direito humano. Então, eu falo, por exemplo, como que eles construíram essa infraestrutura. E é lógico que quem está de fora, a infraestrutura nas favelas é caótica, como isso aqui. Só que lá dentro isso tudo faz sentido para eles. É um caos, eu falo, é um caos organizado. Né? Porque dentro da precariedade de acesso aos materiais, eles têm que, literalmente, fazer a gambiarra para as coisas funcionarem. Por isso que não parece, a infraestrutura não parece uma coisa organizada aos olhos ou a epistemologia ocidental, né, que vem dos bairros mais altos. Mas lá dentro, tudo isso faz sentido. Uma vez, eu vou contar o caso desse dono de lan house, mas ele me caminhou pela favela toda, me explicando de onde que o cabo dele saía até a extensão mais longe do serviço que ele promovia na favela, que era o acesso à internet. Ele sabia de todos os roteadores, de todos os cabos, ou seja, essa coisa de demonizar a gambiarra, nada mais, nada menos do que demonizar o pobre, demonizar as suas práticas, né? Mas não quer dizer também que não me cabe que romantizar essa infraestrutura que vem do suor das pessoas, né? Tinha lá os seus problemas. E é lógico, você pode imaginar, principalmente a questão da eletricidade, ela caía o tempo todo devido à precariedade da infraestrutura. Então, era muito comum ver aparelho eletrônico ou tecnologias queimando por causa dessa flutuação de eletricidade, né? Então, nos telecentros e nos lan houses, o estoque que eles mais tinham lá era a fonte, né? Hoje, acho que o pessoal da geração Z não sabe nem o que é isso, né? Mas isso é praticamente a fonte de energia, o que fica atrás, né, da CPU, do computador, que protege o computador, protege a placa-mãe, a memória, o HD de queimarem, porque são peças mais valiosas do computador, em qualquer flutuação, né, de eletricidade. Então, essa fonte segura. E devido à precariedade e à instabilidade da rede, né, elétrica da área, as fontes queimavam o tempo todo. Então, numa lan house, onde que é um negócio, né, privado, que era privado, vamos dizer assim, da comunidade, o dono morava na comunidade,
Então, se ele deixasse um computador queimado, ele não tinha renda, né? Então, isso fazia parte isso poderia afetar o negócio dele em si. Então, eles estavam o tempo todo reciclando e fazendo a manutenção de fontes. Acho que foi a primeira vez na minha vida que vi uma coisa dessa, muito bacana. Por exemplo, um dono de lan house falava bastante, né, que a flutuação de energia vinha o tempo todo e que queimava as lâmpadas deles, né? E ele falava que isso era fácil de trocar, porque a lâmpada é barato. O problema era quando as fontes queimavam, né? Porque aí não só a fonte é mais cara, mas também como que deixar um computador parado para ele é uma perda de renda. Então eles tiveram que desenvolver formas de manutenção das fontes para manter os computadores sempre funcionando. E é lógico, a forma de acessar esse tipo de conhecimento não vinha por uma educação formal, e sim pelas metodologias que eles desenvolviam, seja vendo vídeo no YouTube ou trocando informações entre eles, né? Um dos casos mais interessantes que eu falei do rapaz que me deu o tour da infraestrutura dele foi no Jaburu. O Alex, ele tinha uma lan house lá que, assim, ele não era muito grande, né? Satisfazia ali a necessidade local, mas ele viu a oportunidade de trazer a internet para o morro, porque os provedores de internet não viam nas favelas um mercado, vamos dizer assim, lucrativo. Existia ali um preconceito muito forte em não promover esse tipo de acesso lá. E como eu mostrei no mapa, essas favelas elas não estão na periferia da cidade, elas não estão afastadas, elas são no centro da ilha. Então, para você evitar esse local, tem que fazer um esforço, né, para não promover esse tipo de acesso. No livro mesmo eu falo como que a Vivo e a TIM, na época, estavam sendo processadas pela Procuradoria do Espírito Santo por propositalmente não oferecer sinais de acesso à rede nessas favelas comparados aos bairros mais nobres. Então, diversas vezes eu conversava com pessoas das favelas que queriam comprar, tinham condição de pagar uma assinatura, mas as telecomunicações falavam que não tinha mais espaço na caixa, inventavam uma desculpa para que eles não pudessem comprar, vamos dizer assim, essa assinatura. Então, o Alex fez uma coisa formidável. Ele assinou a internet, um pacote, na casa de um tio dele que morava bem na interface da cidade com a favela. Que lá, né, a Velox, acho que na época era, a Velox promovia esse acesso. Ele assinou e trouxe em torno de 2 quilômetros de cabo, desde a casa do tio dele até lá no topo do morro, onde de lá de cima ele conseguiu distribuir para a comunidade. É lógico que ele cobrava pelo serviço, mas era uma coisa formidável, porque ele, lógico, não era um cabo inteiro, em diversos postes, né, do morro, você via essa caixinha cinza, onde que ele montava os roteadores e conectava os cabos. Então, foi uma coisa surreal, assim. Eu acho que eu nunca imaginava que eu ia ver uma coisa dessa. Interessante que ele era a pessoa mais amada e odiada do morro, porque devido à ventania, né, a infraestrutura precária, quebrava o tempo todo. Então, o tempo todo tinha gente batendo lá na porta dele para consertar. Então, ele ficava meio por conta disso. Mas era o trabalho dele e ele via isso não só como uma forma de ganhar dinheiro, mas como um comprometimento com a própria comunidade, né? Então, graças a ele que o topo do morro, por exemplo, teve acesso à internet. E assim, estou falando de uma forma geral, mas lógico que nem todo mundo tinha condição de pagar e nem condição tecnológica ou técnica, né, de trazer para todo mundo. É só que podia, vamos dizer, bancar esse tipo de acesso. O reparo da infraestrutura vinha de formas grandes, né, como eu falei da questão
da internet quanto da eletricidade, mas também vinha de infraestruturas menores, por exemplo, como o teclado. Muita gente, por exemplo, não sabe o porquê que o layout do nosso teclado segue o modelo que chama de QWERTY, né? QWERTY. Só para resumir ao máximo, é um layout que veio das máquinas de datilografar, em que foi feito vários estudos sobre como otimizar a datilografia em inglês para que as teclas, né, quando bater na fita e bater no papel, elas não grudavam, né? E é lógico, para a era digital, não tem essa de tecla grudar. Então, não faz muito sentido o teclado seguir esse layout, até porque existem outros layouts mais eficientes para digitação. E é lógico, eficiente para a língua inglesa. O teclado que a gente tem da EBNT não é eficiente para português, é só uma adaptação para incluir, né, o C cedilha, por exemplo, alguns acentos assim que não tem na língua inglesa. Então, para quem vem de bairro mais nobre, vamos dizer assim, do Brasil, esse teclado não cria tanta estranheza porque já estava acostumado com a transição da máquina de datilografar para o computador. Em áreas como a favela, por exemplo, que eles nunca tiveram acesso, ou então a máquina de datilografar não era um artefato popular, então chegar com essa coisa nova chamada computador, com um teclado que não faz sentido, sendo que tudo deles, né, tudo do ser humano em si, a gente tende a ontologicamente organizar, seja por ordem alfabética, seja por ordem numérica. A gente pega uma coisa que segue uma ordem que não faz o menor sentido, é lógico que isso vai criar estranheza, né? Então, as pessoas sempre odiavam o teclado. É engraçado porque, né, você via assim a frustração das pessoas, e quando elas achavam as teclas, elas iam com tudo assim para apertar a tecla. Era uma coisa bem animada. E uma coisa interessante também que eu vi foi que os computadores da Lan House, dos telecentros, eles são sobreutilizados, né? Porque são os únicos computadores da comunidade. Então, a tinta, né, do teclado, ele sempre apagava. Como você pode ver aqui nesse teclado, você pode ver algumas teclas com a tinta apagada. E é claro, imagina você com um teclado que você não sabe a ordem, não sabe o layout, e com uma tecla apagada, você não sabe que letra vem próxima da outra. Então, mais um motivo para eles rechaçarem esse tipo de layout. Então, a gente fez uma vez um grupo focal para definir qual era o teclado que eles mais gostariam, que mais seria apropriado, né, vamos dizer assim, do dia a dia deles. E a gente foi praticamente quebramos um teclado e fizemos uma oficina para ver como que eles desenvolveriam o teclado que eles queriam. E não foi surpresa minha, mas a surpresa foi que eles definiram um teclado em ordem alfabética, né? A, B, C, D, E, F. E o que não falta são estudos sobre teclado com layout em ordem alfabética, que fala que não é o mais eficiente. Só que, para o conhecimento situado das favelas, é o mais eficiente para eles. O modelo ocidental é eficiente, de repente, para o modelo ocidental, para epistemologia local, né, do sul global, não segue o mesmo modelo. O interessante é que eles queriam em ordem alfabética, porque, como as teclas, por ser sobreusadas, a tinta saía, né? Então, se saía a tinta, vamos dizer assim, da tecla D, e eles viam o C e o E, então eles poderiam adivinhar que entre o D e o E estaria o C. Então, eles teriam mais chance de adivinhar qual tecla que estava faltando ali na tinta. Então, assim, coisas pequenas que né, acho que esse é o papel do etnógrafo, fazer a coisa mundana, a coisa banal, interessante, que eu achei super interessante essa forma de pensar, que nós que aceitamos sem ter uma forma crítica de pensamento, nunca pensaríamos num layout dessa forma, por exemplo, né? E eles conseguiam engajar criticamente com essas tecnologias. Deixa eu...
Tá, eu já falei sobre os CTCs, né, como eles apropriaram os centros como lugares seguros. E no capítulo sobre mídia social, eu gasto um bom tempo falando sobre os engajamentos e as apropriações de mídia social que eles têm nas favelas, né? É lógico que eles tinham diferentes questões sobre privacidade, e no Facebook eles usavam o chat como uma forma principal de comunicação. Eles não postavam muito no feed deles, na timeline deles, era principalmente no chat. E o motivo disso é, como eu falei, o tráfego, né, que ficava lá como um panóptico em cima do morro, também funcionava como um panóptico na parte online. Então, eles sabiam, todo mundo quem era da comunidade, eles viam quem postava o quê no Facebook. Então, né, como o Pedro fala aqui, ele só botava coisas assim que não poderia comprometer ele tinha muito medo de retaliação. Então, ele colocava imagens motivacionais, foto de carro, mas quando ele precisava falar algo mais privado, algo que, até uma indignação dele, ele falava tudo por chat com os amigos. Isso era um comportamento muito comum entre eles, porque eles tinham muito medo da mensagem ser mal entendida e sofrer qualquer tipo de retaliação. Uma coisa que eu não coloquei aqui na apresentação, mas que eu falo muito no livro, a retaliação não é só sobre o tráfico em si, mas também eles tinham muito medo da humilhação que vinha das classes mais altas, que buscavam posts de gente mais pobre para zombar. E isso foi um dos motivos deles terem saído do Orkut para ir para o Facebook. Lembre-se que isso aqui é 2013, foi logo quando estava tendo essa transição entre o Orkut e o Facebook. O Orkut era cheio de comunidades zombando o pobre, né? Como o pobre usava tecnologia. Teve aquele site muito famoso chamado Pérolas do Orkut, não sei se vocês lembram, que nada mais, nada menos era do que zombando o pobre usando tecnologia. Então, eles tinham muito medo de parar nesses sites, eles tinham muito medo de pararem nessas comunidades, então eles saíam do Orkut para entrar no Facebook, sabendo que o Facebook já tinha sido apropriado, né, vamos dizer assim, pelos mais ricos. Então, eles ficavam muito quietos nas redes sociais dessa forma e iam para o chat. Isso é horrível, porque, né, tirando em consideração como o Facebook explora a nossa produção de dados, mas isso invisibiliza o pobre, né? Ou o pessoal de classe mais baixa, como se eles não fizessem parte da sociedade da era informacional, como se eles não tivessem literacia para usar. Eles tinham, mas eles tinham muito medo ou do preconceito ou da retaliação, né? Por isso que tudo ia para o chat. Uma coisa interessante, como eu falei antes, um dos motivos para eles irem para o chat é que nessas favelas, por causa do intenso movimento da guerra do tráfico, guerra com a polícia, os territórios eles estavam mudando constantemente. E existe o acordo que, se você pertence a esse território, você não é bem-vindo nesse outro território. Você tem que saber seus limites territoriais para você não cair em problema. E com essa guerra intensa, esses limites estavam o tempo todo mudando. Então, as pessoas tinham muito medo de andar na rua e parar num território que não fazia mais parte, né, vamos dizer assim, da área protegida deles. Então, mais um motivo deles usarem esses centros como forma de se comunicar com um parente, com um amigo que moravam em territórios que eles não sabiam se podiam entrar ou não. Isso era muito comum entre São Benedito e Barra da Penha, por exemplo. Então, o caso da Maria aqui, eu não vou ler a aspas dela toda não, mas ela praticamente falou que ela ia para um telecentro, a filha ia para uma lan house, e era a única forma que elas mantinham ali para conversar, para trocar ideia, né? Trocar, que ela fala a palavra do Senhor, ela acompanhava, né? Para ver ela crescer. Então, era a única forma dela se manter esse relacionamento foi através do chat ou através dos centros tecnológicos, né? E como eu falei, o Facebook era a rede social número 1. Não estou falando muito, eu vou adiantar aqui. Era a rede social número 1
E, como eu falei, eles não escreviam texto com medo de retaliação. Mas na rede social, como a gente sabe, tem muita essa coisa da realização do ser próprio, né? Quando a gente faz a nossa performance online, a gente está ali realizando a nossa identidade. E quando você não é permitido fazer isso, você perde essa ideia da sua identidade, da realização das suas emoções. E é justamente isso que o selfie trazia nas favelas, né? E eles podiam fazer isso sem muito medo de retaliação. Deixa eu ver aqui. Então, era uma forma deles escaparem da humilhação, assim, ou então na censura do tráfico. Porque, como eu falei, eles tinham muito receio de publicar um texto explícito e causar algum tipo de certo desentendimento. Uma das formas que eu cheguei a esse achado foi quando eu estava conversando com uma menina, a Paula, e ela tinha acabado de postar uma selfie chorando, e eu estava perguntando por quê, ela estava me contando, né? Era justamente por causa da guerra do tráfico que estava acontecendo lá na época. E ela, na hora, veio alguém e chamou ela para a porta da Lan House. Aí ela foi. Aí eles conversaram assim. Aí ela falou, aí ela voltou tranquila. Aí eu perguntei o que era. Ela falou: olha, tá vendo? Eles estão aqui o tempo todo olhando o que a gente posta. Eles queriam saber se o meu selfie chorando tinha a ver com o movimento aqui, que se eu não estivesse feliz era para eu sair, né, para eu ir embora. E eu falei: não, é só uma briga que eu tive com o meu namorado e por isso que eu postei esse meu selfie. Então, foi uma técnica informacional, comunicacional que eles desenvolveram para comunicar uma mensagem certa, né, para um grupo certo e disfarçar a mensagem para o grupo em geral. Então, para o tráfico de drogas, vamos dizer, para o movimento, a ideia do selfie dela chorando é que ela brigou com o namorado. Só que para o grupo preciso dela, ela estava explorando ali a tristeza, né, da situação que eles estavam vivendo naquela época. O selfie também era uma forma de passar as barreiras do analfabetismo. Era impressionante como a presença de pessoas que seriam consideradas analfabetas pela sociedade usava o Facebook para se comunicar. E selfies era sempre uma melhor maneira de se comunicar dessa forma. Por exemplo, o Matheus, que tinha 13 anos, e a mãe trabalhava o dia todo no supermercado, ele postava selfies de 2 em 2 horas no Facebook dele para mostrar para a mãe que estava bem, que estava dentro do telecentro e não corria perigo. Então, era uma forma dele se comunicar, e mesmo ele não sabendo escrever, né, digitar, ele conseguia entrar no Facebook e fazer tudo isso. Bom, vamos lá. Já estou acabando aqui, prometo. Nos 6 últimos capítulos do livro, eu foco na questão de gênero, na questão de classe, e termino com com a pesquisa mais recente, que é sobre a desinformação. Sobre o capítulo de gênero, eu falo como que as mulheres sofriam abuso e assédio digital, né, dentro dos telecentros, sim, por ter acesso ao Facebook. É impressionante, por exemplo, como que as mulheres, elas, ao entrar no Facebook, elas tinham pelo menos umas 20 notificações que elas tinham que lidar, por exemplo, ou solicitação de amizade, ou enviar um chat, né? E elas abriam um chat para eu ver, e é impressionante a quantidade de foto de pênis, de homem pelado que elas recebiam lógico, sem solicitar. E isso tirava muito elas a vontade de entrar na internet, ou seja, criando essa ideia de invisibilidade, de que as mulheres não participam dos fóruns online. Na verdade, é devido ao assédio e ao abuso sexual que elas sofrem dentro dessas plataformas, né? O outro exemplo foi como que elas, ao participarem de fóruns e páginas públicas no Facebook, ou elas, depois de participarem, né, postarem um comentário, elas recebiam 300 solicitações de amizade, porque os homens viam os comentários dela e iam lá
solicitar amizade, né? A gente sabe que em troca de qualquer coisa sexual nesse sentido. E também elas eram chamadas, né? Quando era um assunto político, elas eram chamadas de vaca, de vagabunda, assim. O pessoal não se segurava, até hoje é assim como mulher é tratada, infelizmente, nas redes sociais. Então, uma forma que elas acharam para mascarar e tentar sair um pouco dessa opressão era criar perfis falsos em nome de homens. Então, toda vez que elas queriam participar em fóruns públicos, né, ou seja, a página de um político ou em um grupo mesmo fechado no Facebook, elas entravam com a segunda conta delas, que era a conta de um homem, para não sofrer esse tipo de acesso, mesmo assim ter um certo tipo de participação. Com certeza, eu chamo isso de uma tecnologia mundana, que elas conseguem ainda assim se expressarem online, mas é muito limitada, porque isso continua tornando as mulheres invisíveis, né? Porque quem está de fora acha que é uma mulher que está falando, não, desculpa, acha que é um homem, não uma mulher. Então, isso não ajuda na questão da representatividade das mulheres online. E eu falo, né, no penúltimo capítulo, eu falo sobre as geografias de opressão. Eu falo principalmente da questão do rolezinho em Vitória, que aconteceu em novembro. Eu acompanhei um menino chamado João. É lógico que os nomes aqui são todos trocados. O João, ele se tornou famosinho porque ele atendia às oficinas do Telecentro, ele conseguia fazer os vídeos dele, ele ostentava as roupas dele, e ele fazia os rolezinhos dele na Praça de Tararé, que era a praça ali, né, do Território do Bem. E foi crescendo, ele foi ficando famoso e criando mais conteúdo, uma coisa assim formidável, os conteúdos dele super de boa qualidade, e foi crescendo e ele resolveu fazer um rolezinho no Shopping Vitória. O Shopping Vitória é o shopping central da cidade, é o shopping mais importante da cidade, é um lugar onde que, não, né, pessoas brancas e ricas circulam, não é um lugar feito para quem vem da periferia, e o João se sentiu empoderado, né, com o conteúdo que estava produzindo, com a galera que ele estava, ele se sentiu empoderado a cruzar limites sociais para ir num lugar onde que a periferia não era muito bem-vindo. Chegando lá, ele contou que ele não se sentiu bem, porque todo mundo olhava para eles, só que ele teve um grande azar. Nesse mesmo dia, no lado de fora do Shopping Vitória, o que é muito comum, estava tendo uma festa, uma reunião que também foi marcada pela internet e que também era gente da periferia, só que mais velhos. E a polícia foi chamada para patrulhar essa aglomeração lá. Só que, até hoje, eu busquei, né, os autos e nos arquivos, ninguém definiu por que a polícia foi chamada, porque eles não estavam criando, não estava nenhum crime, né, fazendo nenhuma bazar, só tinha gente, vamos dizer assim, preta e de classe baixa curtindo a vida. E a polícia foi chamada. No que a polícia foi chamada, é lógico que, né, qualquer um com essa demografia vai ficar tenso. Então, o ambiente ficou muito tenso lá. Polícia armada, ninguém sabia porque a polícia estava lá. E na hora passou uma moto, aquelas motos com escape alto, e deu 2 pipocos, e as pessoas acharam que era tiro da polícia. Então, lá dentro, lá fora, causou aquela algazarra, as pessoas achando que era a polícia atirando, e escorreram para dentro do shopping. É lógico, branco vendo preto correndo, o que vocês acham que, né, dentro do shopping, o pessoal achando que era assalto, que era arrastão, automaticamente rotularam todo mundo lá de baderneiro, de assaltante, enfim. Mais polícia foi chamado e a polícia literalmente separou quem era branco de quem era preto, e quem era preto foi para o chão da praça de alimentação. Inclusive, o João e o rolezinho dele, que não tinha nada com a história, foi levado junto. Foi levado junto porque ele era preto. E é lógico, a polícia não achou nenhuma arma, não achou nenhum tipo de coisa, o comprometedor não tinha nenhum crime. E, como vocês podem ver, ao redor, pessoas brancas filmando, batendo palma para a polícia.
essas pessoas foram expulsas de um lugar que seria público. O João também foi expulso, né? Lógico que esses vídeos todos foram parar na internet com dizeres nada empoderadores, vamos dizer assim, denegrindo, manchando mais assim a imagem das pessoas e, enfim. O João, lógico, entrou nesse meio sem saber o que estava acontecendo e falou, tá vendo o que significa ser preto em Vitória? Isso que acontece. E foi uma coisa assim arrasadora, porque não tinha nenhum motivo para eles serem tratados dessa forma, e foram tratados justamente porque eram pobres e pretos. A segunda forma de geografia da opressão que eu falo foram dos protestos de 2013, né? Que isso aqui eu vou rapidinho, que fala muito sobre os protestos, que foram protestos que trouxeram setores da esquerda, da direita, do centro, né? Por aquela coisa partidária, a princípio. Só que, principalmente em Vitória, quem organizou os protestos foram a classe estudantil, principalmente, né, o pessoal da classe estudantil, que pertence às classes mais altas, né, não é da periferia. E eles organizaram esses protestos principalmente pelo Facebook, pelo Twitter, né? E em 17 de junho foi um protesto bem grande, maior de Vitória naquele tempo, e eu não vi ninguém do território do bem frequentando os protestos. No outro dia eu fui, voltei para o campo e perguntei por que eles não estavam, fizeram parte, eles falaram que não sabiam, ninguém tinha falado para eles, o que foi interessante, porque aí eu pesquisei mais a fundo como que a segregação de classes offline é mapeada online, né? Que as redes online e offline, elas são basicamente a mesma mapeação. Então, da mesma forma que a gente não vê muita interação entre as classes pobres e altas no mundo offline, também não acontece no mundo online. O que quebra o mito de que está todo mundo conectado na rede, o que não é verdade. Então, a informação dos protestos do dia 17 de junho não foi para a rede, como se não chegou na rede do pessoal das classes mais baixas, por isso que eles não tiveram informação dos protestos. No protesto seguinte, se eu não me engano, foi dia 27 ou 24 de junho, que foi o maior da história do Espírito Santo, eles fizeram parte, mas eles foram porque esses protestos chegaram a ser comunicados pelos meios de comunicação mais acessíveis, como televisão, rádio e jornal. Então, aí sim eles tiveram informação. Só que quando eles chegaram no protesto, a agenda das demandas já estavam estipuladas, né, para aqueles que pertenciam às classes mais altas, ou então a classe estudantil. Então, quando eles chegaram, eles não conseguiram colocar as demandas dele nos pedidos do protesto. Eles só foram lá eles se sentiram que estavam fazendo só mais um número para pedidos que não viriam trazer benefícios para eles. Ou seja, mais uma vez, eles se sentiram negligenciados pela essa exclusão que a gente vê tanto offline quanto online. Aí eu termino o livro com... eu ia terminar o livro com esse capítulo, tecnologia do opressor, porque eu falei, né, da questão da tecnologia do oprimido. Aí eu falei, vou falar da tecnologia do opressor, como é que funciona a apropriação da tecnologia para quem quer oprimir. Então, eu falo muito dessa pesquisa nova, acho que foi a pesquisa que mais, sim, me deu uma exposição aí no Brasil sobre, né, como que o Bolsonaro e seu time bolsonarista se apropriou do WhatsApp, principalmente, para distribuir desinformação e mentiras, né, para se candidatar. Então, eu falo muito sobre a infraestrutura social, né, porque no Facebook, por exemplo, o Trump usou muito o Facebook para se lançar aqui. Só que o Trump, né, quem hoje há uma investigação sobre isso, sobre a interferência russa, enfim, essas pessoas souberam manipular o algoritmo, né, para ser pró-Trump. Para o Bolsonaro, o WhatsApp não tem algoritmo. Então, como que funcionou isso, gente? Né, a gente sabe muito bem como o WhatsApp funciona. Para um conteúdo chegar nas nossas mãos, alguém precisa mandar para a gente. Então, na ausência de um algoritmo, foi criada uma infraestrutura social, né, por pessoas, para justamente exercer esse papel de algoritmo que
no Facebook tem e que no WhatsApp não tem, ou seja, que fazia a curadoria, a distribuição do conteúdo de desinformação. Então, falo muito do esquema piramidal, que é quem cria a desinformação, quem distribui e quem consome, né? Que nos levou a esse escárnio hoje que a gente vive. Então, eu ia acabar o livro nesse capítulo, só que esse capítulo, como você pode imaginar, acaba num tom extremamente depressivo, né? E triste, e é um capítulo assim, é meio que extra, porque não fala da tecnologia do oprimido, não fala do oprimido, fala mais do opressor. Então, eu tinha que me rebentar e achar um novo capítulo para terminar o livro. E eu não sabia, estava sem inspiração, já estava esgotado já. Aí, lógico, parei um pouco, fui ler mais Paulo Freire e li, lógico, a Pedagogia da Esperança. E é justamente aí que eu acabo o livro, que realmente foi um final, modéstia à parte, que eu achei perfeito, porque eu falo justamente como que a pedagogia da esperança ela pode ser reinventada pela tecnologia, né, da esperança, né? Paulo Freire escreveu que se quisermos mudar a sociedade, a gente deve continuar sonhando. E para continuar sonhando, a gente precisa ter esperança. Ele fala que esperança é uma necessidade ontológica, né? Pois um mínimo de esperança não podemos nem começar a luta. Ou seja, esperança é o ato de lutar, ou seja, é o ato de esperançar, que ele fala. E ele fala que ter esperança, por ter esperança, é ter esperança em vão. E eu falo da mesma forma, que usar tecnologia por usar tecnologia é usar tecnologia em vão. A gente tem que usar a tecnologia da forma em que os oprimidos nos ensinaram através da tecnologia mundana, para justamente não permitir que, né, governos como esse do Bolsonaro voltem a comandar um país. Então, mais ou menos assim que eu acabo o livro, falando, né, de como que a gente pode revisitar a tecnologia do oprimido para ter uma tecnologia da esperança, né, que essa foi a proposta da pedagogia da esperança, que ele revisita a tecnologia do oprimido, e termina o livro num tom mais esperançoso, né? Aí eu falo de exemplos, por exemplo, o movimento, o hashtag Ele Não, e o Break dos Apps, né? Como exemplos de como que os oprimidos se apropriam das tecnologias em tempos difíceis, em tempos de fascismo, para buscar um certo tipo de esperança. Aí acaba mais ou menos assim o livro. Nossa, falei demais. Falei Nossa, demais, Couto, desculpa. nada, absolutamente, absolutamente mesmo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, David. Olha, sem palavras para agradecer mesmo a tua cuidadosa e rigorosa exposição, cara. Muito obrigado mesmo, ó. Palminhas, taps. Aqui a gente não consegue nem né, dar um abraço no parceiro e tal, pô, show de bola, Então, ouvir as abraço palmas, né? virtual. Nem isso consegue. Né, mas, poxa, show mesmo. Tô aqui de boca aberta, literalmente. Cara, eu quero aproveitar só, porque a gente teria horas e horas. Eu quero já abusar da tua paciência e já te fazer, obviamente, um outro convite. A gente vai ter que voltar a conversar, não só porque nossos trabalhos, a gente está trabalhando em conjunto também, passa a trabalhar em conjunto, junto com o Pablo também, evidente, as pesquisas nossas estão caminhando em comum, e tu vai acabar, obviamente, voltando mais ainda ao próprio Escola de Direito, a Escola de Humanidades aqui da PUC, e aí também em Vitória, que é a tua casa, né? Eu só gostaria, caso nós estamos aí num grupo seleto, caso vocês queiram também, abram os microfones e tal, e a gente vai batendo papo aqui, tá? Eu não quero monopolizar de maneira nenhuma, eu só quero abusar um pouquinho mais Desculpa. Eu ia falar, eu estou por conta de vocês hoje, não tenho Tá. pressa de ir embora, não. Então, Não, o que mais Obrigado. me interessa é realmente ouvir as perguntas, o bate-papo de vocês. Não, Então, essa é a eu ideia. estou Na por verdade, conta. eu vou fazer a alavanca assim, e depois para vocês ficarem mais confortáveis, caso queiram, tá? Por favor, fica à vontade, vocês escrevam no chat ou abram o microfone, não há problema nenhum, tá? É só eu vou fazer um start aqui para a gente conseguir conversar. David, assim, deixa eu
vamos ver por onde é que eu inicio. O Pablo vai também certamente colaborar. É interessante porque a tua pesquisa começa lá em 2013, né? Tem e esse mapeamento em torno das comunidades em Vitória, né, tu conseguiu assentar, me parece, e eu estou curiosíssimo para ler o livro, devorar o livro, que é dentro de uma base que eram as LAN houses, né? Ou seja, era uma base de alguma maneira que era um ambiente, vamos chamar assim, hoje praticamente inexistente, né? Praticamente inexistente hoje, talvez nas comunidades e mesmo de maneira geral, não sei, me parece hoje cada vez menos, se é que existe. Eu não conheço LAN house mais hoje, não existe talvez, né? Porque talvez a plataforma ou o modelo tenha, inclusive de comunicação em massa, nesse caso, em termos de tecnologia, tenha mudado por um ambiente, claro, que antes não era uma espécie de uma ágora coletiva, não era bem isso, mas tinha algo disso, até porque tu percebeu muito bem que eram ambientes, inclusive, que propiciavam segurança. Então, é bem interessante porque era, de alguma maneira, um polo que as pessoas iam, né? Chega no final do teu livro, tu consegue, tu expõe isso, né? Tu tem um outro ambiente, que é um ambiente pulverizado, de uma hiperindividualização e das redes, nesse caso, em especial, a plataforma do WhatsApp, para mudar essa dinâmica, né? E, obviamente, mudando as práticas de liberdade. E é isso que eu fiquei curioso para te provocar. Como é que hoje essas práticas de liberdade, claro, tu falou no final, tem hashtag, ele não, bababá, tá ótimo, a gente conhece muito bem como é que nessas comunidades estão se dando, né? Essa talvez seja porque, por exemplo, algumas páginas no Rio de Janeiro que é um contato que eu tenho mais próximo. É engraçado a quantidade engraçado não, é muito interessante perceber a quantidade de grupo de WhatsApp de comunidade de moradores, exatamente para se defender, para saber quando é que a polícia entra, quando é que sai, quando é que pode sair, quando é que ele pode se movimentar, ou seja, através de grupos de WhatsApp, né? Ou através de qualquer outro tipo de... sim, avisando a operação policial, exato, né? Como é que isso... não sei se tu tem porque tu trabalha hoje, de alguma maneira, também bastante dentro de análise de grupos de WhatsApp, também bolsonaristas e tal. E a segunda pergunta já entra por aí. Como é que essas duas frentes se encontram? Né? Porque, como nas comunidades vulnerabilizadas, esse tipo de desinformação tem entrado. Porque a gente sabe o quanto... hoje é interessantíssimo, tu sabe melhor que eu, né? E todo mundo. A última campanha da TIM, por exemplo, aqui no Brasil, todo mundo está vendo, são as comunidades, não é no outdoor, sei lá, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Não. É nos muros dos barracos. Porque é ali que, obviamente, a maior coleta, possibilidade de informação de modo gratuito, porque essas pessoas... é hoje o gratuito, né? O gratuito se dá... o WhatsApp, o Facebook e o Instagram gratuito, né? Gratuito, com muitas aspas, nós sabemos que isso funciona, para colher informação. Então, de que maneira isso se interliga, né? Como é que tu enxerga isso? Como é que tu vê essas questões? Porque, de fato, são práticas de liberdade, que tu mapeou muito bem a partir de 2013, e dentro dessas, sem dúvida, das produções de técnicas de si, né? Como o velho e bom careca Foucaultiano falava, né? Técnicas de si, né? Técnicas de transformação das próprias formas de vida, né? E como é que isso aparece hoje? Como é que tu enxerga isso hoje, em especial nessas, não só nos grupos de WhatsApp, mas sobretudo nas comunidades e os processos de desinformação, que hoje há uma espécie de, vamos ser muito claros, uma espécie de ilha, né, em que, longe de um acesso, como tu disseste, né, pulverizado, não, sujeito, a maioria da população brasileira tem acesso ao WhatsApp, ao Facebook, que é o pacote fechado das telefônicas, né, todas elas.
E isso está longe de ser uma espécie de plataforma democrática, vamos chamar assim, né? Por mais que eu possa, de alguma maneira, pontualmente, produzir métodos de inversão ali dentro. Mas está longe de ser algo que seja, na verdade, é o que a TIM quer que a gente pense, né? Que ela está democratizando o acesso, que ela está levando informação né, para as comunidades, assim por diante. Como é que tu enxerga essas dinâmicas mais atuais, hoje em dia, desses processos todos, não só de redes sociais, né? Como é que tu enxerga isso? Só uma curiosidade, na verdade. Uma excelente pergunta, Guto. Muito boa. E eu exploro isso no livro também. A Lan House é uma coisa assim, muito interessante, porque ela se reinventa o tempo todo. No livro eu conto mais um pouco da história, como que a Lan House ela se prolifera primeiro nos bairros nobres, né? Porque não existe, banda larga era caro, não era acessível, jogos, né? O Counter-Strike, esses jogos FIFA eram caros, então era um negócio que dava muito certo. E dois fatores ajudaram a fazer com que as lan houses desaparecessem desses bairros. Um foi a questão da disponibilidade da internet de banda larga nesses bairros primeiros, né? O acesso maior a jogos, né? Ficou um pouco mais barato no Brasil, questão da importação. E terceiro, foram as políticas que foram aprovadas que demonizavam as lan houses. Então, por exemplo, no Brasil se passou lei que não podia ter lan house no raio de 2 quilômetros de uma escola. Ou seja, essa é uma burrice, porque eles achavam que lan house o pessoal só ia lá jogar jogo. Jogava jogo, mas e a questão de fazer dever de casa? E a questão de quem trabalha o dia inteiro nesses bairros, não tem condição de ir para casa? Claro. Sabe, era uma visão muito determinista e preconceituosa que ajudou a acabar com as lan houses nesses bairros. Só que as lan houses continuaram nas favelas, porque primeiro que existe uma ausência do Estado absurda, né? Então essas leis não fazem efeito lá por um bom, nesse caso, né? Foi um bom motivo. E sim, em 2013 existia um sobreuso desses centros por causa da falta, né, de internet, falta de acesso ao material, ao computador. Hoje isso muda um pouco, mas as lan houses continuam firme e forte, porque, como eu falei, elas se reinventam. Hoje as lan houses são casas de manutenção de computador da comunidade, são pontos de vendas, né, de celular, essas coisas. Eles continuam com impressão, porque impressora é uma coisa cara, eu não tenho impressora em casa, né? Então as pessoas usam ali como centro de impressão, né? Quando precisa. Brasil é um país extremamente burocrático, então tudo precisa ser impresso, né? Então se utiliza muito isso e virou uma espécie, eu falo no livro, virou uma espécie de hackerspace, sabe? Um makerspace ali dentro, o que é fantástico. Então, ela se reinventa o tempo todo. E em 2013 ainda, tanto o Lan House como o Telecentro, eles tinham o Wi-Fi disponível. Então, apesar do celular ser um dispositivo móvel, a internet deles não era móvel. Eles precisavam estar no local para usar esse Wi-Fi. Uhum. Né? Então, sim. A Lan House supria essa necessidade, e até hoje supre essa necessidade, promovendo o Wi-Fi na comunidade, o que permite o uso, né, do celular. O celular hoje é uma realidade muito maior do que era em 2013. Quando eu falo um pouco, né, do WhatsApp no Brasil, eu conto como que mudou isso. Falo muito dessa política, né, que você falou, que é o Free Basics, ou Zero Ratings, que é patrocinada pelo Facebook, em que eles falam que estão trazendo internet de graça, só que, na verdade, estão trazendo somente as plataformas do Facebook, que é a forma mais voraz de extração de dados, né, que a gente chama de colonização através dos dados, em que você não está trazendo internet, você está trazendo Facebook para as pessoas produzirem dados ali para você extrair. Exato. E não raro, como tu sabe, né, que tu tá um especialista em desinformação, não raro, evidentemente, pelas correntes do Facebook e do WhatsApp, tu vai ter os links, né?
E aí tu apenas repassa para os grupos, né? Tu não tem como conferir o link, né? Clica no link, não tem como abrir porque tu não tem internet, né? Então aí tá ali só o link dizendo, olha, David Nemer aparece pelado na live da PUC. E olha ali, o cara repassa. Né? Então, e a gente sabe como funciona, e funcionou, e tem funcionado bastante, né? Em termos de desinformação. E isso cria uma certa atitude em torno esse tipo de mensagem compartilhada, porque na época você não podia, vamos dizer assim, ter acesso porque você só tinha um Free Basics, então você já toma aquilo como verdade. E hoje, se essa pessoa, vamos dizer assim, tem condição de ter um plano, tem um Wi-Fi que pode entrar no link, ela já não faz mais isso por confiar nesse processo. Então, o que foi montado em 2018, muita coisa mudou, mas a cerne da máquina funciona e funciona até hoje nesse sentido. Então, assim, em Vitória, trazendo essa questão que você falou, em Vitória, o prefeito de Vitória fez questão de acabar com o projeto dos telecentros. E eu fui muito vocal contra isso, porque os telecentros, eles funcionavam justamente para isso, tinha muita oficina sobre literacia digital, literacia de mídia, os agentes de inclusão digital, que é quem trabalhava, né, nos telecentros, eles estavam o tempo todo ensinando as pessoas onde buscar informação, que site é confiável, que site que não é confiável. Existia ali uma intensa troca de ensinamento entre pares, né? É o que o Paulo Freire fala bastante da educação dialética, que está o tempo todo trocando experiências para se promoverem. E o prefeito, o Luciano Rezende, ele acaba com os telecentros e fala, vem com aquela linguagem determinista que computador é coisa dos anos 90, agora a gente vai trazer o Wi-Fi para os morros, não vai ter mais telecentros. Tá, traz Wi-Fi, mas não precisa acabar com os telecentros. Mas aí ele acaba com os telecentros e traz esse uso individual em que as pessoas não têm mais, por exemplo, um centro tão acessível quanto antes para trocar informação, para verificar informação, para aprendizagem, para ter um lugar seguro. O que eu bato muito na tecla nesse livro é que esses centros são, em primeiro lugar, centros comunitários, e, em segundo lugar, centros tecnológicos. É muito mais sobre a pessoa e sobre a comunidade do que a tecnologia em si. Então, assim, aí dá para ver como que as pessoas caem, né, nessa isca da desinformação, não é dada essa oportunidade a eles. Então, assim, hoje o uso individual ele é o que prevalece, né, infelizmente, e essas políticas que a gente vê sobre a demonização desses centros é que ajuda muito a construir esse uso individual que leva onde a gente está. Então, é uma pena, porque até hoje os telecentros seriam úteis, né, por diversos motivos. Não, exato. E pelo menos aqui, eu não tenho informação pelo menos aqui em Porto Alegre, né? Se algum de vocês tiver, por favor, me corrija, mas são praticamente, existem os centros, hoje, na verdade, acabaram os tais os centros, vamos chamar as lan houses, mas os centros de vizinhança, ou aqueles centros, até ano passado, a Rosana Pinheiro Machado, a gente conversou antes ainda, retrasado, né, antes de começar a pandemia, né, que foi uma das últimos encontros que a gente teve. A gente conversava também sobre isso, né, que era a associação de moradores funcionando dessa maneira, né, e em alguns espaços, mas em espaços mais complicados em outras localidades, como evidentemente por grandes, né, São Paulo, Rio, não sei como é que é Vitória, as próprias associações de moradores já também se transformaram também em pontos de uma mescla dessas, vamos chamar assim, de autoridades paralelas, né? Chamemos assim, né? Milícia mesmo, né? Ou seja, as próprias associações de moradores, de alguma maneira, vamos chamar assim, de resistência, um ponto de encontro da comunidade, virou também, em grande medida, um foco de controle, né,
através dessas práticas. É interessantíssimo isso. Aqui em Porto Alegre ainda a gente tem estudos ainda bastante incipientes em torno disso, né? Mas é algo muito, muito, muito interessante, muito interessante. Bom, fica à vontade, Pablo, se quiser, o Felipe, os colegas que estão todos aqui, eu tô extremamente feliz, né, de poder ficaria conversando, né, o resto da tarde, né? Ficaria o resto da tarde conversando aqui. Eu vou só, se vocês me permitem, fique à vontade, tá? A palavra tá sempre aberta aqui. Só vou parar de gravar aqui, porque a gente pode... Eu acabei não parando antes.